Olá, Mariângela, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, aniversariante do dia, José Ricardo, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Nadir Sam, boa noite, Adriana Dantas, Edivaldo Dantas. Boa noite, Valdete, boa noite também, Leopoldina. Boa noite, Leda. Boa noite também, Oneida. Olá, Joyce Kelly. Boa noite também, Amanda Lavê. Sejam bem-vindas. Parabéns para o nosso querido companheiro aí, José Ricardo. Boa noite, Joana Carneiro. Olá, Flávio Gava. Boa noite. Graças a Deus, Valdete, tudo bem, sob controle. E o comando da espiritualidade, como sempre. Cris Queiroz, boa noite, seja bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite. Boa noite, Elisângela, que bom que deu para você chegar hoje no horário que nós estamos aqui acostumados aí, a gente consegue cumprimentá-los. Obrigado pela sua participação, Elisângela. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite também para vocês. Boa noite, Andréia Dantas, boa noite também, Tuca. Olá, Maria Souza, boa noite, seja bem-vinda. Jossanã, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Obrigado pela participação, pelo compartilhamento. Vamos aí, difundir essa doutrina e principalmente essa consolação. Boa noite, Célia Furtado, seja muito bem-vinda. Edna Bueno, boa noite. Rosângela, boa noite também para você. Boa noite, Michele e Gabriel Rossato. Gratidão é sempre nossa, Maria, com certeza. Rosane Junqueira, boa noite para você, para toda a família. Boa noite também, Wagner Pimentel, seja muito bem-vindo. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Olá, Gleison, boa noite, que bom que você apareceu também aí nesses horários. É sempre bom, quando a gente está junto e compartilha essas energias, levando inclusive para o outro lado do oceano, que bom. Você, a Carmen, sempre aí também compartilhando conosco esses momentos. Olá, Sueli, boa noite também para Marina, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Olá, Selma e Dinho, boa noite também para vocês e os nossos companheiros aí do Carmo. Bom, está na hora de nós já iniciarmos, Dona Luzia também, boa noite para a senhora, para a Luísa, para a própria Cileida. Vamos então, fazemos a nossa prece e pedimos à espiritualidade a permissão para nós iniciarmos as reflexões desta noite. Olá, Flávia, boa noite, seja bem-vinda também. Gente, que nós possamos então nesse instante elevar os nossos pensamentos, elevar a nossa vibração, principalmente em momentos delicados como esses, onde nós precisamos, acima de tudo, como nos diz Francisco de Assis, sermos instrumentos da paz do Cristo, essa mesma paz que nós experimentamos, sobretudo quando nós estamos neste momento, sim, neste momento, protegidos e amparados pela espiritualidade, buscando as informações e o conhecimento que nos auxiliará no engrandecimento moral e espiritual,
que a gente possa replicar momentos como este, ou pelo menos as sensações e emoções que sentimos nesses instantes de estudo e de sintonia com a espiritualidade superior e o nosso Mestre amado e querido Jesus. Momentos como estes, que nós deixamos as nossas preocupações de lado e procuramos desenvolver-nos espiritualmente, são momentos que muito nos fortalecem diante dessa caminhada, dessa estrada cheia de obstáculos. Não que o Criador tenha colocado obstáculos para nós, mas os obstáculos, as pedras do caminho onde tropeçamos, são os nossos próprios erros, as nossas fraquezas, a nossa ignorância. Que nós possamos então, nesses instantes, aprendendo e tendo estas informações, aplainar a nossa estrada, para que ela seja mais tranquila. Não aquela tranquilidade ociosa que aqueles seres ainda inconscientes desejam, mas aquela tranquilidade que se traduz em segurança, a segurança no caminhar, uma segurança que fará com que nós arrastemos conosco aqueles seres que amamos, que ainda não amamos o bastante e que estão aí à nossa volta, como se fossem nossos inimigos, para que juntos possamos atingir o objetivo da felicidade e da perfeição. Paz é o que nós desejamos a todos vocês nesse instante. Que essa paz se estenda ao seu lar, sua vizinhança, seus familiares, seus amigos, seus colegas, seus inimigos, enfim. Que a paz envolva todo o nosso planeta. Que assim seja. Luísa Nalim, boa noite aqui para você. Boa noite, Carmen, a quem nós estávamos citando agora mesmo, né, Carmen? Marilza Abreu, boa noite. Boa noite também, Lenice. Olá, Lídia, boa noite. Boa noite, Maria Ferreira. Boa noite também, Andréia Vieira. Cecília e Reinaldo, sejam bem-vindos. Vamos lá, gente, dando então, pois, a sequência à nossa leitura estudo. Boa noite, Maria das Graças. Dando sequência à nossa leitura estudo, hoje nós vamos falar do sonambulismo. Estou até vendo aqui, aparentemente eu não vi, mas a nossa querida companheira Daí, que estava muito curiosa para iniciar esse tema, né? Mas aí daqui a pouco ela chega, ou então depois ela vai olhando, né? Porque fica gravado na página da AME, e aqueles que quiserem também, lá na nossa página do YouTube, porque tem algumas pessoas que não têm Facebook, vocês podem ir, gente, vai lá na nossa página do YouTube, pode compartilhar o vídeo com aqueles seus amigos, aqueles seus familiares, a quem vocês quiserem, tá lá exatamente para isso, porque tem pessoas que falam, mas eu não tenho Facebook, não tem problema, foi por isso que nós criamos a página no YouTube, a gente coloca os vídeos lá, e aqueles que quiserem, pode ir lá e compartilhar à vontade. Então, tá lá, depois vocês podem, fiquem à vontade para dar uma olhada. Então, a nossa querida companheira Daí, que estava muito curiosa para essa nossa leitura e estudo sobre o sonambulismo, que a gente vai começar hoje, com certeza nós não vamos conseguir terminar, porque são várias questões, são várias perguntas de Kardec, e o assunto pode demandar um pouco mais de curiosidade. Nós já vimos e ainda vamos ver mais alguma coisa lá no Livro dos Médiuns. E aqui no Livro dos Espíritos nós vamos tentar, assim como o codificador, aprofundar, sobretudo nas nossas curiosidades. Curiosidades que irão satisfazer as nossas necessidades de conhecimento. Ponto. Tá? Não é só aquelas curiosidades por
curiosidade só por saber, não. É porque o tema ainda está relacionado com a emancipação da alma e, sobretudo, com o sono e os sonhos, né? Boa noite aqui para Valéria Cruz, para o Sebastião Ferreira, e para todos mais que adentrarem, aqueles que vão chegando depois também. Sou Antônio Onof, Marinha, como sempre, sejam bem-vindos. Gente, o que é inicialmente o sonambulismo? Mas antes até de adentrarmos no sonambulismo, não vamos nos esquecer. Nós vimos no nosso último encontro sobre letargia, catalepsia e morte aparente. E é interessante quando a gente fala da letargia, da catalepsia, sobretudo daquele processo de sobrestamento das nossas funções. Os nossos órgãos chegam de alguma forma a paralisar. Porque no sonambulismo ele acaba sendo também uma das formas de letargia. Não vou aprofundar muito nisso não, mas por quê? Porque os nossos órgãos, eles perdem o comando do nosso corpo físico, se podemos assim dizer. E eles ficam à mercê do espírito. O espírito num processo de emancipação. Então é interessante a gente ter gravado e aprendido e assimilado um pouco aquelas questões relacionadas com letargia, catalepsia e morte aparente, onde não há o desligamento completo do espírito. O mesmo acontecendo com o sonambulismo, né? Marceleia, Guilherme e Luciano, Gustavo Duarte também, boa noite para vocês. Então, o que Kardec começa perguntando para a espiritualidade? Ele já começa perguntando se o sonambulismo, e aí ele já coloca, se o sonambulismo natural, eu já vou desdobrar isso para nós entendermos, se ele tem alguma relação com sonhos, e como que nós podemos explicá-los. Então veja, sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como podemos explicá-los? Boa noite, Arlete, seja bem-vinda. Primeiramente, sonambulismo. O que eu posso falar? Como que eu posso entender o sonambulismo? Sonambulismo, a origem etimológica da palavra vem do latim, que quer dizer, ou, somado pelas palavras sonus mais ambulare. Sonus é exatamente isso que a gente está falando. Sono, durante o sono, durante o repouso. Durante o repouso, o corpo sai a marchar, a passear, ambulare, marchar, passear. Então seria uma marcha durante o sono. Tá? Edson, mas sim, durante o sono. Você está dormindo e de repente o corpo levanta e começa a se deslocar e a fazer alguma coisa, tá? Isso é a origem etimológica da própria palavra. Boa noite, João Bandeira, boa noite também, Sr. Antônio Pazotto, sejam bem-vindos. O que a parte científica, o que a medicina diz para nós? Ela diz o seguinte, que, gente, cerca de, até a margem, né, estatística que eles colocam é até enorme, cerca de 1 a 15% da população já teve casos de sonambulismo, já sofreu de sonambulismo. Sofrer talvez seja uma palavra muito forte, mas já teve experiências sonambúlicas. É muito mais comum em crianças do que em adultos. Inclusive, estima-se que a partir dos 15 anos de idade diminuem estas saídas ou estas andanças, essas marchas durante o sono, tá? Nós vamos aos poucos entendendo o que é o sonambulismo, quais são as suas relações, e aos poucos a gente vai também compreendendo o porquê que é muito mais comum, né? Maria Eleusa, boa noite. Aliás, já posso adiantar para vocês, durante o período da infância ainda não houve uma ligação completa dessa parte, ou melhor, do espírito ao próprio corpo. A Carmen está até aí, né, exatamente corroborando isso, né, que ela tinha até os 10 anos mais ou menos. Comum, Carmen. Por quê? Porque como nós estamos ainda nesse processo de ligação, o espírito tem uma maior liberdade nesses momentos, nesse período, sobretudo quando ele está
durante o sono, quando o seu corpo físico está repousando. E aí nós vamos ver também que a própria ciência vai dizer que está relacionado com algum problema, ou às vezes com alguma necessidade, alguma preocupação. Também pode ser proveniente de causas psicológicas, um pouquinho de ansiedade, estresse, depressão, tudo isso pode gerar o sonambulismo, tá? Por quê? Porque nós estamos falando e trabalhando sobretudo nessa relação que existe entre o corpo e o espírito. Então, nesse período da infância é muito mais comum, exatamente por conta desta ligação que nós estamos falando e de uma maior liberdade. Geralmente, quando nós já assumimos essa condição de jovens, adultos, as nossas preocupações acabam sendo outras. E daí a gente vai, podemos assim dizer, não tendo um controle maior, mas ficando muito mais presos e apegados à matéria. E, de uma certa forma, a gente acaba se desligando destes fenômenos. O Wagner também lembrando, né, que o irmão dele sofria disso. O Wagner, não vamos dizer sofria, tá? Sim, pode, em um determinado momento, ser até diagnosticado com uma certa doença. E aí, é claro, a gente vai ter diversas formas de sonambulismo e, sobretudo, daquilo que se faz durante esse processo, durante esse período, tá? Mas é algo, vamos assim dizer, comum e natural. Lógico, dependendo da gravidade, tá? Então, é só assim, eu estou utilizando a expressão que você colocou de sofrimento para ampliar esses conhecimentos sobre o sonambulismo. Lá, a Selma também falando que aconteceu com ela quando ela tinha 14 anos. Então tá vendo? Aquilo que eles falam, de 1 a 15% já teve experiências sonambúlicas, né? No caso da Selma ainda coloca aqui, né? Porque tem até cicatriz até hoje, ela chegou a cair num bueiro, tá? Então, tem ou esses acidentes, provavelmente isso que o Wagner quis dizer, né? Que você sofre porque, querendo ou não, acaba sendo vítima de determinados acidentes, e nesses acidentes a gente carrega, né, Selma, cicatriz para a vida toda. Mas, vamos lá, vamos continuar tentando entender. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é sobre o sonambulismo e a mediunidade. Gente, a princípio são coisas distintas. Por quê? Quando eu falo em mediunidade, eu falo que eu estou sendo um intermediário entre o espírito, os espíritos e os encarnados. Mediunidade é exatamente este fenômeno, onde eu, como intermediário do espírito, repasso uma mensagem para quem está encarnado. O sonambulismo não. Por quê? O sonambulismo é o espírito da própria pessoa, do próprio, entre aspas, médium. Então ele não está sendo intermediário de nenhum espírito, é ele próprio quem está se manifestando. Bom, acontece que, se eu entender a mediunidade como esta intermediação entre os dois planos da vida, se eu entender o sonambulismo como essa intermediação entre os dois planos da vida, eu posso dizer que ele também é uma das modalidades de mediunidade. Nós vamos daqui a pouco, inclusive, citar alguns casos, ou especificamente um, que o próprio Kardec coloca, que ele era sim esse intermediário, não atuava sozinho, atuava inclusive com outras pessoas. Olha lá, nós falamos da Daí, a Daí chegou. A Daí hoje nós estamos falando sobre o sonambulismo. E aí depois você volta um pouquinho aí a fita para você captar o início da nossa conversa, ok? Então, isso é o sonambulismo, tá? E essas são as causas, como nós dissemos, que pode acontecer: estresse, depressão, ansiedade. Isso também pode estar relacionado um pouco com a genética. Estou falando que a ciência nos ensina, tá? Dito isso, a primeira parte, ou a primeira palavra, o sonambulismo, nós já tentamos aqui desvendar, porque Kardec, do ponto de vista espiritual, já vai trazer a resposta da espiritualidade para a gente entender.
Uma outra coisa que Kardec coloca na pergunta é o sonambulismo natural. Gente, por que Kardec coloca o sonambulismo natural? Porque nós vamos ter uma outra modalidade, que é o sonambulismo magnético. Ou seja, pode ser provocado o sonambulismo. Natural é aquele que naturalmente você exatamente sai, basta o seu corpo repousar, você tem essa probabilidade. Não é uma coisa, repito, que vai acontecer sempre. Às vezes é uma vez. Em outras pessoas pode acontecer com uma certa frequência, tá? Cada caso é um caso. Então, esse é o natural. Agora, o magnetismo ele pode ser provocado. E ele pode ser provocado durante este processo de sono, enquanto estamos repousando, ou ele também pode ser no momento de vigília. É mais ou menos, eu não vou aprofundar, tá? É mais ou menos o que acontece quando a gente fala desses processos hipnóticos. Quando você vai hipnotizar alguém, que seja para fazer uma terapia de vidas passadas, por exemplo, em consultórios de médicos especializados, tá? Não vai sair fazendo isso por aí, mas em pessoas especializadas, ele pode induzir através do hipnotismo, a um sonambulismo. Por quê? Porque ali o espírito se desprende, ou melhor, a alma se emancipa, ela vai assumindo aquela proporção fora ou maior do que o corpo físico, e aí ele tem acesso às suas reminiscências. Tendo acesso às suas reminiscências, ele pode se expressar através dos órgãos físicos, tá? Então, é só para vocês irem entendendo e o porquê, né? Celeida, boa noite. Kardec coloca na pergunta sonambulismo natural. Por quê? Porque eu tenho também o sonambulismo provocado, sonambulismo magnético. E o finalzinho da pergunta a gente já vai entender, né? Que Kardec fala, sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? E aí a espiritualidade, é claro que tem uma relação com sonhos, Kardec. Sonambulismo, aí veja a conceituação que a espiritualidade nos traz. O sonambulismo, ele é um estado de independência do espírito. É isso. Um estado de independência. O que seria essa independência? Ele assume, o espírito assume o controle. Só que, mesmo encarnados, o espírito assume o controle. Só que o encarnado, o espírito ou a alma assume o controle, mas sofrendo as limitações do corpo físico. No sonambulismo, o espírito ou a alma assume o controle, mas ele já não está totalmente limitado pela matéria. O seu processo ou estado de independência é maior. Olha para vocês verem que coisa interessante, como que a espiritualidade nos explica o sonambulismo. Tá? E aí é claro, quando nós estamos nesse processo e os limites que a matéria nos impõe são mais frágeis, a alma vai automaticamente ter percepções maiores. Por isso que ele fala, Kardec pergunta, tem alguma relação com os sonhos? Tem, só que no sonambulismo a sua percepção é maior do que a dos sonhos. Então, tem relação? Tem. Nós estamos falando de processos de emancipação da alma. E a gente está no capítulo do sono e dos sonhos. Ok? Por isso que é mais comum o que? Sonambulismo durante a noite, durante o período de descanso do corpo físico. A Maria Eleusa coloca aqui, né, que ela conversava muito, sentava na cama. Sim, Maria Eleusa, inclusive, esses são um dos sintomas dos sonâmbulos. Porque tem gente que acha que sonâmbulo é só pegar e sair andando. Não, você pode pegar, levantar, sentar ali na cama, começar a conversar. Isso são sintomas do sonambulismo, tá? E aí, como você disse, só sabia quando te falavam. Por quê?
a gente vai ver depois, numa das outras perguntas de Kardec, a espiritualidade explicando que, até um pouco diferente, mas de uma forma muito mais clara, o sonâmbulo, ele não se lembra de nada. Lógico que nós vamos ter exceções, vai ter sonâmbulo que pode lembrar, mas via de regra, ele não lembra de nada do que aconteceu. Por quê, gente? Esse processo e essa emancipação, vamos usar a expressão correta, essa emancipação deixa o espírito livre, é quase que como se ele estivesse encarnado. E aí quando ele volta para o corpo, esquecimento. Esquecimento como esquecimento do passado. Tá? Então, o sonâmbulo, ele tem muito mais dificuldade de lembrar do que aconteceu do que aquele que apenas sonha. Olha para vocês verem todos esses detalhes. Por isso que eu falei, a gente está começando aqui hoje. Provavelmente vamos gastar aí umas 2 ou 3 aulas para a gente entender um pouco deste fenômeno. E sobretudo, né, a Daí fez alguns questionamentos sobre isso, e que fique realmente bem claro como que a nossa doutrina, ela traz todas essas informações para a nossa, vamos dizer, o nosso consolo, né? O que a Mariângela colocou aqui para nós? Aí, a Mariângela também, olha para vocês verem, nesse pequeno universo que nós estamos aqui, de mais ou menos em torno de 40 a 50 pessoas, já teve 4 pessoas que já apontaram, opa, já tive esse fenômeno, já pode ser. Então, só para vocês verem como que são as estatísticas, né? Olha lá, a Mariângela já é um caso um pouco mais grave, né, Mariângela? Porque ela saía andando e tinha que trancar as portas, né? Ótimo. Então vamos seguir. O que mais? Ainda nós estamos na primeira pergunta, gente, 425. O que mais que a espiritualidade, e Kardec traz uma nota bem interessante depois da resposta, mas o que mais que eles nos dizem? Kardec vai explicar que no sonambulismo a alma toma a posse de si mesmo. O que seria a alma tomar a posse de si mesmo? Você se desprende, você se emancipa, e é como se você esquecesse que você estivesse encarnado. E você assume essa posse e esse controle da sua consciência. Inclusive você tem acesso a informações de existências anteriores, ao conhecimento que você desenvolveu em existências anteriores. E automaticamente, nós estamos falando do fenômeno de emancipação, automaticamente o corpo, no processo de sonambulismo, ele não capta as impressões exteriores. É por isso que a Selma citou aqui, ela acabou de alguma forma caindo num bueiro. Por quê? Nós não temos essas percepções exteriores, nós não enxergamos com os olhos físicos, tá? Você pede, é como se você fosse, se o corpo fosse uma máquina e você vai ali controlando, e muitas das vezes eu posso dizer assim, né? Você vai controlando, mas sem qualquer tipo de controle, porque como espírito você não imagina muitas das vezes os obstáculos que o corpo físico apresenta. Então você pode sair, andar e de repente bater numa parede de vidro, porque você não está vendo, não está enxergando. E para o espírito não existe esse limite. A matéria não opõe limites. A gente tem uma pergunta dessa aqui que Kardec vai fazer. Como a matéria não opõe limites, principalmente, né? Vou citar o exemplo da Selma, isso me permite. Selma, você está caminhando, o espírito, ele não sente a necessidade de pisar, ele pode simplesmente volitar, e de repente ele vai passando por cima do bueiro sem perceber, mas o corpo acaba caindo. E aí vem, sim, os ferimentos, vem as cicatrizes, pessoas que acabam se queimando. Por quê? Porque eles não têm essa percepção. Como Kardec fala, a alma toma posse de si mesmo e os órgãos perdem completamente as impressões exteriores. Tá? Por quê? Você está dormindo, o corpo está dormindo. Enquanto o corpo está dormindo, você não vê e não percebe nada. Ok? O que a Helenice põe aqui para nós? Aqui, ó, mais um caso, tá vendo? As estatísticas nossas aumentando, olha, na família dela, ela, o pai e a filha são sonâmbulos, aquilo que a gente falou. Pode ter alguma relação genética? Sim,
E a gente sabe que essa questão genética também está relacionado com a questão espiritual. Nós não estamos numa família, ou não caímos aleatoriamente numa família, né? Aí, ó, com situações difíceis, engraçadas, alguns passam por situações constrangedoras também, né? Principalmente geralmente você dorme com uma roupa mais leve, uma camisola e de repente sai andando. Então tem essas situações constrangedoras. Constrangedoras, gente, justamente porque, de novo, olha o que Kardec fala aqui nessa pergunta, sobretudo na nota. A alma, ela está como se fosse um espírito desencarnado. Então, ela não vai perceber essas necessidades. Ela controla o corpo, mas ela não vai perceber essas necessidades do corpo. Ela não se importa se o seu corpo, se o corpo físico está vestido dessa ou daquela forma, se ele vai bater. Não, por quê? Porque o espírito não tem e o corpo não pega essas impressões exteriores. Tem que realmente tomar cuidado, né? E mesmo, né, Maria Ângela, só abrindo parênteses, morando sozinha, a gente sabe que tem pessoas que até isso, você pode esconder a chave da porta, mas espiritualmente você tem acesso e você consegue encontrá-la com muita facilidade. Então tem gente que faz isso, esconde a chave, mas de repente o espírito acaba ele tomando esse controle, ele sai e ele vai lá e ele acha a chave com muita facilidade. Aí você fala, poxa, mas eu escondi, não era para o meu filho ter... Mas espiritualmente ele sabia. Espiritualmente não existem obstáculos para o espírito. Você pode até esconder em determinados lugares que ele vai ter essa facilidade de encontrar, tá? Então, é isso que acontece. E por fim, nesta nota, para a gente, vamos assim dizer, quase que fechar essa questão 425, Kardec vai dizer o seguinte, que no sonambulismo, ou o sonambulismo, ele ocorre porque o espírito, ele está preocupado com alguma coisa, do ponto de vista espiritual, tá? Ele está preocupado com alguma coisa, e aí o que ele faz? Ele busca utilizar-se o corpo para resolver o problema. A preocupação está no espírito. E ele quer resolver o problema. E como é que eu vou resolver? Eu vou utilizar o meu corpo para resolver este problema, tá? Então, Kardec fez um estudo minucioso. Nós vamos encontrar vários textos, sobretudo nas revistas espíritas. Se der, eu vou trazer alguns dos exemplos que o próprio Kardec traz ali para nós. Inclusive, o do médico é clássico, esse nós já vamos falar, né? O do médico que diagnostica e o do receitista, né? Como que funciona esse processo. E outros a gente vai trazer também para ilustrar bem a nossa aula. Olha lá, a Anitta também, ó, tá vendo? Os meus filhos saíam e eu escondia a chave debaixo do meu travesseiro. Por quê? Porque aí se eles fossem pegar, né, Anitta ou Clarindo, não sei qual dos dois, se eles fossem pegar a chave, provavelmente você acordaria. Tá vendo, gente? Mais casos. Olha só, nós falamos, mais ou menos nós temos em torno de umas 50 pessoas participando aqui. Dessas 50 pessoas, quantas já relataram aqui casos de sonambulismo? Então é muito mais comum do que a gente imagina. Tá? É muito mais comum. E sobretudo muito mais comum nesses momentos do sono. Por quê? O corpo está ali deitado, repousando para refazer as suas energias físicas. O espírito se emancipa. Emancipando, no caso do sonâmbulo, ele detém uma capacidade maior de voltar, de vivenciar as suas experiências anteriores, de avançar nos conhecimentos, assim como ocorre com o espírito normal. E aí, preocupado com alguma coisa, ele vai utilizar-se do seu corpo, utilizando as palavras de Kardec. Preocupado com alguma coisa, ele vai utilizar-se do seu corpo exatamente para tentar resolver aquela situação. Na questão 426, Kardec simplesmente vai lembrar para nós, como eu disse para vocês lá no início da questão, sobre o natural, sonambulismo natural. E aí ele vai perguntar sobre o magnético. E a espiritualidade vai falar, é a mesma coisa. Mas Edson, como que pode acontecer isso? Gente,
o magnetismo. O que é o magnetismo? Nada mais é do que você, aliás, é um estudo também fantástico, que o próprio Kardec coloca, né? Agora eu não lembro em qual das suas obras, ele fala que o magnetismo é uma doutrina, uma ciência irmã do Espiritismo. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque o magnetismo, ele trabalha e ele tenta se aprofundar no conhecimento dos fluidos. E a nossa doutrina está baseada, sobretudo a sua parte científica, a mediunidade, nesse estudo e conhecimento dos fluidos. Tudo acontece por meio dos fluidos. E os fluidos nada mais são do que a modificação do fluido cósmico universal. Então, por isso que o magnetismo e o espiritismo são doutrinas ou ciências irmãs, segundo o próprio codificador. E no sonambulismo magnético, o que está acontecendo? Alguém utilizando-se exatamente dessa sua força magnética, destes fluidos que possui, ele vai induzir alguém a fazer e a agir. Fazer e agir o quê? É alguma coisa extraordinária? Não. A tomar o controle do seu corpo durante o período do sono para que ele faça alguma coisa. Para que ele haja sobre o corpo, ou para que ele ande, ou para que ele responda alguma coisa, ou para que ele converse. Então, o magnetismo, aí a gente vai num dos exemplos também, Kardec vai citar isso para nós, eu vou trazer mais para frente, tá? Mas o que a espiritualidade falou aqui? É igual. Magnetismo ou sonambulismo magnético é a mesma coisa que o sonambulismo natural. E todos eles, gente, decorrem do próprio fluido cósmico universal, que é a questão 427. Bom, eu vou fazer o seguinte, nós vamos parar por aqui, por quê? Porque na próxima questão, Kardec já vai começar a entrar nos detalhes sobre a clarividência, sobre essa influência que os corpos podem ou não exercer sobre o sonâmbulo. A gente até falou um pouquinho, o fato de cair ou de bater, porque para o espírito não existe. Mas aí eu deixo para a gente introduzir melhor na nossa próxima aula, porque nós já estamos aqui praticamente a 1 minuto e meio do nosso término, e aí a gente vai aos poucos estudando. Eu falei para vocês, é realmente um assunto interessante, empolgante, todos esses que envolvem a emancipação da alma. E aí no nosso próximo encontro a gente dá sequência, e vocês também vão trazendo aí para nós todas essas experiências, né? A Marinha também está relatando uma aqui. Sim, Marinha, inclusive, um dos exemplos que nós vamos citar aqui, que o próprio codificador trouxe, né, é exatamente aquele da pessoa, do espírito, nesse estado sonambúlico, são trazidos até ele determinados pacientes, e ele vai diagnosticando, ó, você está com esse problema, tá? A gente vai falar sobre isso no nosso próximo encontro. E aí, nesse caso específico, o que Kardec fala? Ele não trabalhava sozinho. Ele diagnosticava o problema, mas a receita, quem passava era um outro espírito. Então, mediunicamente, exatamente sendo utilizados para poder trabalhar em prol de encarnados e desencarnados, sim. Mas a gente vai falar isso no nosso próximo encontro. Ok, gratidão aqui sempre nossa, gente. Muito obrigado a todos vocês. A gente vai se falando. Até o nosso próximo encontro. Amanhã voltaremos aqui com a nossa leitura e estudo sobre o livro dos médiuns. Daí, é só o iniciozinho, você não perdeu muita coisa não, mas a gente vai ter sequência ao tema. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela participação. Tenham todos uma excelente noite de muita paz, de muita alegria. Zé Ricardo, mais uma vez, parabéns para você, muitas felicidades, que Jesus o abençoe sempre, assim como a todos.